Evangelho para todos aqueles que vão ouvir nesta tarde através desse serviço. Desejamos uma tão boa tarde para você de salvação. Neste momento, iremos iniciar uma oração aqui sobre esta localidade aqui, sobre a vila, glória a Deus, Sebastião de Zuca. Oremos, grandioso Deus, soberano Pai, aqui nesta tarde, Deus querido, Deus maravilhoso, somos gratos a Ti por esta oportunidade, que o Senhor venha abençoar grandemente este trabalho nesta tarde, sobre nós, eu e Alex, pela direção do Espírito Santo, que Deus venha se fazer presente neste lugar. Ó Deus, abençoe aqueles que vão ouvir a Tua palavra nesta tarde, que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, alcançá-los para o Teu Santo Reino. Desde já, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos, nesta tarde, iniciar, começando louvar ao Senhor Jesus com um hino maravilhoso que chama você nesta tarde para vir para Jesus. Glória seja dado ao nome de Jesus de Nazaré. Vamos louvar a Jesus nesta tarde com o número 18 da harpa cristã. Glória seja dado ao nome de Jesus. Número 18. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor. Enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventam, clame, rogue em seu favor a supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Para os corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria.
é amor. Glorificado seja o nome de Jesus, aquele que veio para dar vida e vida com abundância, pois Ele está aqui nesta tarde, lhe convidando, lhe chamando para que você venha até Ele, pois as Escrituras nos afirmam que o tempo está próximo e precisamos chegar a Jesus quanto mais rápido. Louvamos a Ele com 350 da harpa cristã. Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo não se queixou, no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tolido que Cristo salvou por fim, na cruz um malfeitor, que sofrendo na cruz lhe roubou de mim. Oh, lembra-te, Senhor, Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia. Tens tolido que Cristo exclamou na cruz, consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, aceita Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz, ó grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Aleluia. Amém. Jesus morreu na cruz por mim e por você, mas Ele está aqui nesta tarde de braços abertos para lhe dar o melhor presente que o ser humano possa encontrar, Ele como Salvador de suas vidas. Que Deus possa abençoar grandemente você que está ouvindo a palavra do Senhor Jesus aqui nesta tarde, nesta localidade, sobre esta vila, conhecida como Vila Sebastião de Zuca, né? Então, que Deus em Cristo assim possa abençoar todos vocês. 419. Vinde todos pecadores a Jesus o Salvador, vinde logo sem temores encontrar o Redentor. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Aos fracos
das montanhas planos faz, ao deserto da beleza, e aos crentes luz e paz. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Nas fraquezas ele o perto, dominando a força má. No caminho que é certo, e sua graça sempre dá. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Tenho gozo muito superno pelo sangue que verteu. Nem o mundo, nem o inferno tira a vida que me deu. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Quando Cristo vier na glória a buscar o povo seu, cantaremos a história do amor de Deus no céu. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Louvado e engrandecido seja o nome dele, ele que vive e que reina para todo sempre, Jesus de Nazaré. Pois que Deus continue abençoando a você que vai ouvir a santa palavra dele aqui nesta tarde, que a palavra do Senhor ela possa alcançar os corações desta localidade, porque Jesus é aquele que veio para salvar, é aquele que veio para dar vida e vida com abundância. Que Deus em Cristo assim o abençoe, e neste momento o trabalho continua com o nosso, o meu companheiro aqui, irmão Alex, em nome de Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor, conforme nos orienta o nosso dirigente, irmão Gilberto. Iremos trazer algo da parte de Deus nessa tarde. Quero dizer a cada um dos amados irmãos que Deus tem sido o melhor para cada um de nós. Nós estamos nesta tarde na Vila Sebastião, levando o Evangelho de Cristo, falando do amor de Deus. E é gratificante para cada um de nós levar esse Evangelho. Nós que fazemos parte ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brejinho, na liderança do nosso pastor José Maria da Silva e também do pastor regional pastor Dário, estamos hoje, aleluia, engajados, aleluia, na campanha Pernambuco para Cristo, aonde leva o Evangelho, aonde leva a palavra de Deus, aonde Deus fala a cada um de nós nessa tarde. Então, nessa tarde, você se sinta abraçado pela palavra de Deus. Nessa tarde, você se sinta, aleluia, abraçado pelo Evangelho de Cristo. É Deus que nos sustenta com a sua palavra. É Deus que nos sustenta com o seu Evangelho. É Deus que dá a cada um de nós essa esperança plena de um dia morar no céu. Quero dizer, aleluia, louvado seja Deus a você que nos assiste, aleluia, pelo nosso canal no YouTube, Alex Serafim. Que
E nós estamos nesta localidade, nessa tarde, para falar de Jesus. E a melhor coisa que tem é falar de Jesus. Quando eu olho para o Evangelho, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus, aleluia, tem levantado homens e mulheres guerreiras para evangelizar. Talvez, aleluia, precise nos últimos tempos, aleluia, Deus levantar homens e guerreiras e mulheres guerreiras para evangelizar. Sabemos que através do Evangelho, aleluia, através da palavra de Deus, somos mais do que vencedores. E nessa tarde, aleluia, nesta localidade, eu quero falar de Jesus. Nessa tarde, nessa localidade, eu quero falar do amor de Deus. Nessa tarde, nessa localidade, eu quero falar que o nosso preço ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Talvez nos outros tempos a situação esteja difícil para você, mas saiba que nós temos um Deus que vela pela sua palavra. A Bíblia diz que certa vez, aleluia, a Bíblia diz que Jesus vindo, aleluia, levando a sua palavra, levando ao seu evangelho. Alguém pergunta, aleluia, a Jesus, aleluia, mestre, aleluia, o que eu devo fazer, aleluia, para ser salvo? E a Bíblia diz que Jesus olhando para aquele jovem, olhando para aquele moço, a Bíblia diz que Jesus disse a ele: vem, aleluia, o que tu tem e siga-me. Mas aquele moço, aleluia, louvado seja Deus. Jesus antes disse a ele: aleluia, louvado seja Deus. Tem as leis, tem, aleluia, os mandamentos, aleluia, ele disse: eu sou cumpridor dos mandamentos, aleluia, de Cristo. Aleluia, Pai e Mãe, eu amo os mandamentos do Senhor. E nisso, aleluia, Jesus escutou que ele disse que seguia os mandamentos de Deus. Então Jesus disse: aleluia, falta uma coisa só para que você seja salvo. E essa coisa é, aleluia, vai, vem o que tu tem, aleluia, fique os pobres e me sigam. E naquele momento, meus amados irmãos, aleluia, aquele jovem, aleluia, que tinha muita riqueza, tinha muita fartura, aleluia, fica triste, aleluia, fica triste com aquela situação, e desiste de seguir a Jesus Cristo. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus, aleluia, diz para a multidão, e diz para aquele povo, aleluia, que é mais fácil um camelo entrar, aleluia, no bico de uma agulha, no fundo de uma agulha, do que, aleluia, aleluia, no céu. Porque eu quero te dizer nessa tarde que Jesus tem o melhor para você. O que eu quero te dizer nessa tarde que não importa o que a riqueza, não importa a fatura que você tem, o importante é que você entregue a sua vida para Ele nessa tarde. Aleluia. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu quero falar para você, aleluia, você tem algo especial que é a palavra de Deus. E nessa tarde, aleluia, eu quero ler alguns versículos, aleluia, da palavra do nosso Deus. Nós que fazemos parte da campanha evangelizadora, aleluia, Pernambuco para Cristo, aleluia, do nosso pastor José, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Sabe, meus amados irmãos, que é maravilhoso servir ao Deus vivo. É maravilhoso seguir, aleluia, o Evangelho de Cristo. É maravilhoso seguir a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos sustenta, é a palavra de Deus que dá a cada um de nós a oportunidade para vencermos. A Bíblia diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu quero te dizer nessa tarde, você tem algo especial, aleluia, para dar ao nosso Deus. Dê o melhor que você possa dar a Ele nessa tarde. Saiba que Jesus, aleluia, a Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que eu vou Cristo, aleluia, muito conhecido do Evangelho de Cristo, muito conhecido da sua santa palavra, que Deus ele tem sempre uma palavra para os nossos corações. Deus ele tem sempre uma palavra para mim e para você através do Evangelho. É o Evangelho de Cristo que levanta o homem caído. É o Evangelho de Cristo que restaura aquele que não tem mais vigor. O que eu quero te dizer nessa tarde é que Deus preparou uma tarde de salvação para a tua alma. Deus preparou uma tarde de salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero ler para você o Evangelho de João, capítulo número 10, aleluia, em diante, que nos diz assim a palavra de Deus.
Evangelho de João, capítulo 10 em diante, vai falar, aleluia, algo muito interessante, algo profético para cada um de nós nessa tarde, que é a palavra de Deus. Que nos diz, Evangelho de João, capítulo 10 em diante, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre as ovelhas, este, o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, e chama pelo seu nome, e as ovelhas as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, aleluia, louvado seja Deus, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é o pastor e que não são as ovelhas, vem o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispensa. Agora o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. E outro versículo nos diz, eu sou o meu pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele fala abertamente, aleluia, nessa tarde especial de salvação, nessa tarde especial, aleluia, para cada um de nós, de uma maneira especial. Deus tem sempre tratado, aleluia, para você nessa tarde. Deus tem um tratado especial para com você desta localidade. Deus tem um tratado especial com aqueles que escutam, aleluia, a sua palavra. E a palavra do Senhor é que nos fortalece, a palavra do Senhor, aleluia, que dá a cada um de nós a oportunidade de vencer. Venha vencer através do Evangelho de Cristo. Venha vencer, aleluia, através, aleluia, da palavra. Aleluia, meus amados irmãos, Jesus disse, aleluia, louvado seja Deus, que as ovelhas que seguem a Cristo de maneira nenhuma seguirão a estranho. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse que aqueles que escutam a voz do meu pastor, eles não seguem a estranho. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que nos outros tempos, aleluia, alguém e falando para você, aleluia, que não tem jeito para o teu problema. Aleluia, nos outros tempos você tem ouvido vozes estranhas que não é a voz de Deus. Mas Deus nessa tarde ele te disse, aleluia, que quer falar abertamente a você de uma maneira especial. Porque, aleluia, Jesus falou, aleluia, aos seus discípulos dizendo, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus ele quer aliviar, aleluia, o teu problema. Deus ele quer, aleluia, aliviar você de toda situação adversa. E Jesus, ele tornou Jesus a dizer, aleluia, verdade, aleluia, eu vos digo que eu sou a porta. Aleluia, louvado seja Deus, aquele que entra pela porta das ovelhas, ele encontra vitória. Aqueles que entram pela porta do Senhor, eles têm vitória, aleluia, eles não são enganados, aleluia, louvado seja o nome de Deus. No versículo de número 7, a Bíblia nos diz que tornou por Jesus a dizer-se, em verdade vos digo que eu sou a porta
das ovelhas. Aleluia, fala abertamente que aqueles que vierem antes de Jesus são ladrões e salteadores, aleluia, porque não entraram, aleluia, na porta do aprisco. Mas eu digo a você, aleluia, no versículo 8, Jesus dá, aleluia, algo e alento, aleluia, para aqueles, aleluia, que estão em caminhos errados. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, aleluia, não os ouvirão. Ele quer dizer que aquele que ao aceitar Jesus como Salvador de sua vida, aqueles que lavaram, aleluia, suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que deixaram, aleluia, as práticas pecaminosas, eles não, aleluia, louvado seja Deus, vão em direção ao pecado, vão em direção, aleluia, à paz. Meu amado ouvinte, aleluia, Jesus é a porta, aleluia, que nos dá vitória, Jesus é a porta, aleluia, que nos dá, aleluia, salvação da alma. A Bíblia nos diz, meus amados ouvintes, que Deus tem o melhor, aleluia, ele fala no versículo número 9 de uma porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aleluia, Jesus, nesta tarde, ele está mostrando a porta da salvação. Jesus, nesta tarde, ele está, aleluia, quebrando cadeias, quebrando correntes nesta localidade. Jesus, nesta tarde, ele está desfazendo, aleluia, para o inimigo. Jesus, nessa tarde, ele está te trazendo a obra contrária da tua vida, aquilo que alguém disse que não ia acontecer, vai acontecer, porque os planos e os projetos de Deus estão sobre esta localidade. Esta localidade pertence ao Senhor Jesus. Esta localidade pertence ao general de guerra, ao rei da tribo de Judá, aquele que preparou algo especial. A Bíblia diz que ele preparou algo para você. A Bíblia diz que ele preparou o melhor do céu. A Bíblia diz que ele preparou o melhor, aleluia, o melhor de Deus está por vir na minha e na tua vida. E a Bíblia diz, aleluia, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, ele quer dizer para você nesta localidade da Vila Celestial, que Ele é a solução para o teu problema, que Ele é a solução para a tua vida, que Ele é a solução para resolver. Aleluia, se é enfermidade, Ele pode curar. Aleluia, se é, aleluia, paralisia, Ele pode, aleluia, curar. Se é, aleluia, cegueira, Ele pode dar visão. Aleluia, Deus é o Deus, aleluia, que a Bíblia diz que eu não mudo. Aleluia, a Bíblia diz que Ele não muda. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente de uma maneira especial. Eu sou a porta, e Ele sendo a porta, Ele diz a você nessa tarde, aleluia, se você vir a Jesus de maneira nenhuma, Ele vos lançará fora. Jesus, Ele está chamando nessa tarde homens e mulheres, aleluia, que querem aceitar essa palavra. Jesus está falando nessa tarde, aleluia, homens e mulheres vêm, aleluia, receber algo da parte de Deus. Você nessa tarde pode receber, aleluia, a salvação da água. Aleluia, Isaías, capítulo número 59, e os versículos 1 e 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, aleluia, para que não possa salvar. E quando eu digo a você nessa tarde que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, é que Ele vem trazer salvação para você nessa tarde. O Senhor Jesus quer trazer salvação para a tua vida. O Senhor Jesus quer que você dê um passo a Ele nessa tarde. O Senhor Jesus quer nessa tarde que você venha a se entregar a Ele de uma maneira especial. Você que nos ouve nessa tarde, saiba, aleluia, que Deus preparou uma tarde de salvação para você. Que Deus preparou uma tarde de bênção para a tua casa. Que Deus preparou uma tarde de bênção para a sua família. Que Deus preparou uma tarde de salvação para esta localidade, Vila Sebastião. Deus te ama, Ele tem o melhor para você.
Deus, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Deus, Ele quer restaurar vidas nesta localidade. Deus, Ele quer restaurar saúde nesta localidade. Deus, Ele quer, aleluia, realizar sonhos. Há muitos sonhos aqui, aleluia, que o inimigo tem tentado enterrar. Há muitos sonhos e projetos aqui que você sonhou, aleluia, realizar. E nos últimos tempos, aleluia, tem sido difícil realizar. Mas saiba que nessa tarde, aquele que fez o céu e a terra, aquele que tem poder e autoridade, aleluia, vai realizar, aleluia, teu sonho, vai realizar, aleluia, a salvação para que você venha a Ele. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, veja, aleluia, nos dizendo, aleluia, a cada um de vocês nessa tarde. Se você vir a Ele, se você entrar, aleluia, por Ele, se você entrar por essa parte da salvação, se você entrar por essa parte, aleluia, que conduz à vida eterna, aleluia, como nos diz, aleluia, Isaías 59, versículo de número 1, ele diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Eu quero te dizer, meu amado ouvinte, aleluia, eu quero te dizer, meu amado ouvinte, eu quero te dizer, você que escuta pelas mídias digitais, pelo canal de Alex Serafim do YouTube, que a salvação para você, que a salvação para o teu problema, que a salvação para esta localidade, e a salvação é Jesus Cristo de Nazaré. Salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastor. Veja, aleluia, você encontrará passagem, encontrará descanso, encontrará vitória para a sua vida. Aleluia, louvado seja Deus, entre nessa tarde, aleluia, através da palavra de Deus, entre nessa tarde, através de Jesus Cristo de Nazaré, entre nessa tarde, através do Espírito Santo de Deus. Dê lugar a Ele nessa tarde, dê lugar a Ele. Aleluia, louvado seja Deus. É preciso que você se levante, é preciso que você venha adorar a Ele, é preciso que você venha estar, aleluia, firme, através do Evangelho de Cristo. E Ele procura homens e mulheres guerreiras, porque nós temos um adversário que luta para tirar você da presença de Deus. Nós temos um adversário tentando roubar a sua fé, tentando, aleluia, muitas das vezes envergonhar você de aceitar Ele como aleluia, você, tirando você de aceitar Ele como Salvador da sua vida. Versículo número 10 nos diz, fala do adversário, fala do inimigo, fala daquele que quer tirar você da presença de Deus. Nós temos um adversário, aleluia, que tenta roubar a nossa fé. Nós temos um adversário que tenta tirar, aleluia, você da presença de Deus. Esse adversário não quer que você chegue até aqui, porque se você chegar, você vai ter vitória. Esse adversário sabe, aleluia, que nós falamos da palavra de Deus. Nós fazemos parte da igreja evangélica. Fazemos parte, aleluia, para que seja Deus da campanha Pernambuco para Cristo, aleluia. E hoje estamos aqui, aleluia, louvado seja Deus, porque a Vila Sebastião, aleluia, também faz parte, aleluia, de Pernambuco. Então é todos por, aleluia, Pernambuco para Cristo. E a Bíblia nos diz que o ladrão não vem senão a rodar. Veja a finalidade, aleluia, do inimigo de nossas almas. Veja a finalidade do inimigo, aleluia, que só tem que tirar nossa paz. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Veja, aleluia, enquanto o inimigo trabalha para tirar você da presença de Deus. Deus, ao contrário, trabalha para que você tenha paz em seu coração, para que você tenha vitória na sua vida, para que você tenha descanso, aleluia, para a sua alma. Porque o inimigo ele sempre trabalha para que você não vença. O inimigo sempre trabalha para que você não chegue, aleluia, louvado seja Deus, ao objetivo final. O objetivo que nós temos nessa evangelização, nessa tarde, é falar de Deus. O objetivo que nós temos nessa tarde é falar que Jesus sabe o levantar o céu. Nessa tarde, aleluia, louvado seja Deus, venha fazer parte, aleluia, louvado seja Deus, da campanha evangelizadora, Pernambuco para Cristo, ao qual, aleluia, fazemos parte, e
Alex, aleluia, faz parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo, que nós vemos, aleluia, através das mídias digitais, que o Evangelho, aleluia, está sendo anunciado, está sendo pregado, aleluia, há muito tempo, aleluia, que a palavra de Deus era anunciada e era pregada, mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, através de Jesus Cristo de Nazaré, que a seara é grande, aleluia, louvado seja Deus, a seara realmente é grande, mas poucos são os severos. Mas a Bíblia diz, aleluia, hoje tem o evangelismo, irmão Gilberto, irmão Alex, mas tem um que é maior, aleluia, é Jesus Cristo de Nazaré. Que a Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3, aleluia, reunindo o meu nome, ali eu estarei presente. Em outra passagem, Jesus diz que a seara realmente é grande, mas poucos são os severos. Veja, aleluia, que poucos hoje têm, aleluia, louvado seja Deus, o desejo de sair pregando o Evangelho. Poucos hoje têm, aleluia, o desejo de falar que Jesus salva. Poucos hoje têm o desejo, aleluia, de chegar em sua casa, entregando folheto. Você recebeu nessa tarde folhetos. Esses folhetos têm a finalidade de que você, ao receber esse folheto, você leia com atenção que nele está escrito a palavra de Deus. E a palavra de Deus é, aleluia, louvado seja Deus, salvação para a tua alma. A palavra de Deus é salvação para a tua vida. A palavra de Deus é restauração de poder na área espiritual. Deus, ele quer restaurar você na área espiritual. Deus, ele quer restaurar você, aleluia, na área, aleluia, material. Mas é preciso, aleluia, que o homem, que a mulher, aleluia, veja, aleluia, louvado seja Deus, aonde ele caiu. Quando eu olho para o Evangelho de Cristo, quando eu olho para a palavra, aleluia, de Deus, eu vejo Deus dizendo, meus amados irmãos, assim: lembra-te onde caíste e te arrependes. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, ele quer trazer arrependimento para a vida de nossa tarde. Deus, ele quer trazer arrependimento, aleluia, para esta localidade, mas o arrependimento só vai acontecer, aleluia, quando você humildemente reconhecer que você é pecador. Quando você reconhecer que você é pecador, você vai dizer a Deus, aleluia, eu sou pecador e eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida, porque eu quero morar no céu, eu quero vencer, aleluia, que a Bíblia diz que a palavra é para os que crerem. Então o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus veio, aleluia. A Bíblia diz que ele veio para que tenha vida e a tenha com abundância. Deus, ele quer levantar, aleluia, aquele que está caído. Deus, ele quer levantar aquele que está no mundo das drogas. Deus, ele quer levantar aquele que não tem mais esperança na vida. Aquele que muitas das vezes disse: eu vou me matar. Deus, ele quer, aleluia, nessa tarde restaurar você. Deus, nessa tarde, ele quer libertar você de todo pecado, de todo mal. A Bíblia diz que não existe pecado algum que o Senhor Jesus não possa perdoar nessa tarde, porque ele é, aleluia, louvado seja Deus, o bom pastor. E sendo bom pastor, ele nos dá exemplo de vida. E sendo bom pastor, ele nos dá exemplo de pai. E sendo bom pastor, ele nos dá, aleluia, esperança de um dia nós vencermos. A Bíblia diz que como ele venceu, nós também venceremos. Versículo número 11. Estou perto de finalizar, eu quero dizer aos amados irmãos, Deus te ama. Deus, ele quer, aleluia, que você venha a ele. Deus, ele está de braços abertos nessa tarde, te dando oportunidade. Você veja, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, ele tem o melhor. Versículo número 11 nos diz: eu sou o bom pastor, aleluia, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida, meu amado ouvinte, por mim e por você. A Bíblia diz, Isaías diz no seu Evangelho, aleluia, que ele foi levado, aleluia, ao matadouro, aleluia, mas ele levou sobre si o meu e o teu pecado. Ele pagou, aleluia, o preço que eu e você, aleluia, deveria pagar.
ele foi até a cruz. A Bíblia diz que o símbolo da cruz é sofrimento e vergonha. Ele passou tudo isso, sofrimento, vergonha, humilhação. Aleluia, ele foi chicoteado e ele foi morto por mim e por você. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, contempla a todos os moradores da terra. O que eu quero te dizer, aleluia, que ele quebrou uma barreira, aleluia, de separação ali no jardim do Éden, aleluia, que através do pecado, aleluia, destituiu o homem de Deus. Mas foi preciso um homem, aleluia, o homem Jesus. Vamos ter o Evangelho, aleluia, ele diz, aleluia, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, homem, venceu Satanás, aleluia, na cruz do Calvário. Como Satanás derrotou o homem ali no jardim do Éden, era preciso que o homem derrotasse o Satanás. Esse homem, Jesus, derrotou Satanás naquela cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Aleluia, o projeto de salvação para você. Está consumado o projeto de restauração de saúde, restauração de vida, restauração de casamento, restauração de família, restauração. Aleluia. Deus, ele está restaurando vidas nessa tarde. Deus, ele quer restaurar, aleluia, a minha e a tua vida poderosamente através do Evangelho de Cristo. Deus, ele te ama. Aleluia, a Bíblia diz que ele quebrou essa barreira de separação, nos torna a salvação eterna, aleluia, nos torna vida eterna. A Bíblia diz que quando ele venceu a morte, eu e você vencedor. Mas isso é para quem crê no Evangelho, isso é para quem aceita Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que ficarão de fora aqueles que não aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Então aceite Jesus, porque o amanhã será tarde demais. Versículo 11, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, mas tem um adversário, no versículo do número 12, mas um mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispensa o inimigo da tua alma assim. Aleluia, louvado seja Deus. Quando vê o perigo, aleluia, louvado seja Deus, o mercenário, aleluia, ele não é o pastor, ele não é quem cuida das ovelhas, e quando ele vê que vem um perigo, ele deixa as ovelhas e foge, porque o inimigo ele não tem amor pelas ovelhas, ele deixa as ovelhas perecer, ao contrário de Jesus, que não deixa, aleluia, você perecer, ao contrário, ele quer que você vença e vença com Jesus. O trabalho do mercenário é esse, aleluia, é deixar você perder. O inimigo, ele trabalha nesse sentido, ele não quer que você, aleluia, aceite Jesus, ele não quer que você, aleluia, aceite essa palavra, ele quer que você perca no meio da caminhada ou no fim, ele não quer que você aceite Jesus. Mas a Bíblia diz no versículo número 13, ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O inimigo é esse, ele não cuida de mim, ele não cuida de você, ele não cuida das ovelhas. Aí o intuito dele é só matar, roubar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que vos tenha vida, aleluia, vida com abundância. Meus amados, então, Deus tem sempre o melhor. Deus tem sempre o melhor para a tua vida. Eu sou o bom pastor. Aleluia, no versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou, aleluia, conhecido. E outro versículo, assim como o Pai me conhece, aleluia, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Alguém deu a sua própria vida ali na cruz do Calvário, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, aleluia, louvado seja Deus, ele é o bom pastor. Aleluia, ele é, aleluia, aquele que chama ao socorro para o arrebatamento. A Bíblia diz que ele é a porta
falou muito aqui da porta, aleluia, que entra por meio de Cristo. A Bíblia diz que será salvo, a Bíblia diz que terá vida eterna e vida com abundância. Meu amado vinte, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, você precisa, aleluia, ser liberto do pecado. Você precisa aceitar Jesus, aleluia, para não ter a culpa da condenação. Jesus é a única porta da salvação. A Bíblia diz que nele, aleluia, a salvação, fora dele não há salvação. Não adianta, meu amado ouvinte, dizer que você vai ser salvo por fulano ou por outrano. Porque a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz, aleluia, que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus declara, aleluia, que ele é um bom pastor prometido, como nos fala o profeta Isaías, aquele, aleluia, que o profetizou, aquele que disse, vai nascer, aleluia, louvado seja Deus, o Salvador do mundo, vai nascer em Belém do Judá, aleluia, o Salvador, aleluia, universal, vai nascer, aleluia, louvado seja Deus, minha manjedoura, ele vai nascer, ele vai ser o mais humilde, ele vai vencer Satanás, ele vai vencer, aleluia, porque ele é o grande Salvador. A Bíblia nos diz, meu amado irmão, que Jesus, ele é o bom pastor, e ele tem cuidado, aleluia, por mim e por você. Ele tem cuidado, aleluia, do seu povo. A Bíblia diz que quem crê em Jesus, aleluia, será salvo. A Bíblia diz, mas quem não crê, este será condenado. A Bíblia diz que ele morreu pelas ovelhas. A Bíblia diz que ele morreu por mim e por você. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que aqueles que vêm a Jesus, de maneira nenhuma, ele vos lançará fora. Cristo aqui é chamado o bom pastor da sua vida pelas ovelhas, o bom pastor da sua vida, aleluia, por mim e por você, porque ele é um pastor especial. Meus amados ouvintes, aleluia, eu quero te dizer nesta tarde, ore, aleluia, pela nação de Israel. Ore por aquela nação, porque aquela nação é um povo escolhido. Nação de Israel é um povo, aleluia, uma nação, aleluia, escolhida por Deus. Deus ele tem, aleluia, tratado tão bem com Israel, que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que ai daquele, aleluia, que seja contra Israel. Veja que nos últimos tempos, aleluia, Israel está sendo atacado pelos roubeiros de guerra, aleluia, tanto por um lado como por outro, porque ali só tem Israel, os outros países são países contra Israel. E lembre, aleluia, louvado seja Deus de apresentar, porque Israel é o coração de Deus. Israel é o relógio de Deus aqui na terra. Veja, aleluia, louvado seja Deus, se acontecer, certamente Deus vai intervir, porque Deus ele não quer que a nação se perca, Deus ele não quer que Israel seja destruída, porque Israel é projeto de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus escolheu, aleluia, aquela nação santa, porque o projeto, aleluia, de salvação parte de Israel. Então, ore por aquela nação, apresente Israel a Deus, apresente aquele povo sofredor, mas aquele povo que batalha, como é que um país tão pequeno e de uma força tão grande, é Deus na vida, como é de uma nação tão pequena, mas de um poder tão sobrenatural, é Deus na vida. Que Deus seja na tua vida, que Deus seja na minha vida. Que você não perca a oportunidade. Será que ela tem força? Agora descarregou, descarregou. Não perca a oportunidade, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Deus abençoe, né? Amém. Encerrar aqui. Amém. Agradecido a Deus por esta oportunidade aqui nesta tarde, pois a palavra tem sido proclamada, né? A gente está fazendo o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aqueles que quiserem vir a Cristo estão
convidados para aceitar Ele como Salvador de suas vidas. Amém? Esta é o que Jesus quer. É Que o verdade. povo chegue-se a Ele, porque o tempo está próximo, né? Mas vou deixar alguns versículos que se encontram aqui também, no Evangelho de Mateus, glória a Deus, capítulo de número 9, onde a palavra do Senhor diz, glória a Deus, onde havia duas pessoas que estavam em situação difícil e eles clamavam, mas o Senhor Jesus Cristo é o dono da vida, é o dono da solução, pois é a cura de 2 cegos e mudos. Olha, havia ali naquela localidade 2 pessoas que se encontravam cego e mudo. Diz a palavra através do capítulo 9, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se ele retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e o expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Amém? Então, amados irmãos, nós vemos que na verdade foi 2 episódios, 2 dos 2 cegos e também deste homem que se encontrava endemoniado. A verdade é que quando alguém está necessitado, como havia essas pessoas, cego e mudo, outro também que se encontravam endemoniado, mas eu quero dizer nesta tarde que Jesus é aquele que é o dono da resposta. Jesus é aquele que pode abrir os olhos dos cegos, também soltar, né, como se diz, a língua daqueles que são mudos, porque Jesus é um especialista de um modo geral, Jesus é o médico dos médicos, e Ele está aqui neste lugar, para você que ouve a palavra do Senhor. Se você tão somente quiser chegar-se a Jesus e dizer: Jesus, eu preciso de Ti, Ele pode resolver a tua situação, seja ela na enfermidade, seja ela na vida espiritual, mas Jesus, Ele é o dono da solução. Vem você aqui nesta tarde, Jesus pois está de braços abertos para lhe dar o melhor, porque Ele é o Salvador, Ele é o Libertador, é aquele que pode dar salvação à alma daqueles que estão sem salvação. Aqui havia 2 homens fisicamente, estes 2 homens cegos e mudos, mas quero dizer quantas pessoas neste mundo não estão cegos porque estão longe da presença de Jesus. Mas Jesus nesta tarde, Ele quer te dar o melhor, porque Ele é a luz verdadeira para dar, glória seja dado, a luz, a vida espiritual. Ele teve razão de dizer lá em João capítulo 12, versículo João 8, capítulo 12, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Aleluia. E com certeza estes 2 homens aqui, eles encontraram a luz da vida, Jesus de Nazaré. Amém? Ele pode também nesta tarde ser a luz espiritual da tua vida. Que Deus te abençoe grandemente nesta tarde. Você que ouve a palavra do Senhor aqui nesta localidade, Jesus quer te dar o melhor. Ele está de braço aberto. Ele disse: diz na sua palavra: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Jesus é a solução, Jesus é a razão de todos os problemas das nossas vidas. Amém? Aleluia. Então esta palavra ela é fiel, pura e verdadeira. Também lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 12, eis aqui agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação.
Amém? Que Deus possa te abençoar nesta tarde. Aleluia. Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não presume o dia da manhã, porque não sabes o que produzirá o dia de amanhã, na verdade, né? Então, o dia aceitável é hoje. Oh, aleluia. Esse é o momento aceitável, porque o dia de amanhã só pertence a Jesus, né? Nós não sabemos se amanhã, por essas horas, nós estaremos vivos, porque a vida pertence a Ele. Então, eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Pois Jesus, ele resolveu a situação de 2 homens cegos e mudos, né? Estes homens clamaram: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E que Jesus maravilhoso, quando Jesus volta para eles e pergunta se eles creem. Quando Jesus disse assim, Jesus disse-lhe: crede vós que eu possa fazer isso? Perguntou isso para eles. E eles disseram-lhe, sim, Senhor. Então, o que foi que aconteceu? Jesus, então, né, os olhos deles, né, abriu os olhos deles e eles foram beneficiados, porque a fé deles salvou. Amém? Através da fé deles, eles foram curados, assim também como foi na vida de um homem que se encontrava, né, demoniado, um homem que estava atormentado, mas o que importa é que o Salvador Jesus chegou. Então, um homem que estava endemoniado e disse assim, e expulsou o demônio e falou o mudo, né? E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Amém? Então, Jesus é o Salvador, Jesus é o dono da resposta. Você, prezado ouvinte, aqui nesta localidade, na Vila Sebastião, que Deus possa abençoar você que ouve a palavra nesta tarde, né? Que você possa alcançar Jesus como Salvador de suas vidas, porque, né, a nossa vida é passageira, é no piscar de olho, quando pensar que não estamos velhos, quando pensar que não, a enfermidade chega, mas eu quero dizer para você que há um lugar maravilhoso preparado para mim e para você, como ele disse lá em João 14, a partir do versículo 1, que ele foi preparar um lugar, né, para aquele que nele crê. Com certeza há uma morada maravilhosa para todos. Você que ouve a palavra do Senhor nesta tarde, que Deus em Cristo te abençoe de uma forma maravilhosa. Amém? Você que sentir o desejo de comparecer ali na nossa igreja ali no centro de Brejinho, sob a direção do nosso pastor José Maria da Silva, você está convidado. O número ali da rua é Rua Major Cláudio Leite, número 25, centro de Brejinho, ao lado da cozinha comunitária, pois ali há trabalho a partir das 19 horas, e com certeza, se você chegar ali, você será o nosso convidado especial. Que Deus em Cristo assim o abençoe de uma forma grande, e nós já estaremos orando por você aqui neste lugar. Vamos orar. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, abençoa esta cidade, abençoa esta localidade, Senhor, o pessoal que mora aqui, que eles possam, Senhor, alcançar a Ti como Salvador de suas vidas, Senhor. Nós te agradecemos por este trabalho realizado aqui nesta tarde, e em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E amém. Amém.